Saudações ancestrais, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso OnDjangoCast, o videocast do portal giranoticias.com. Então, ainda não segue o nosso portal? Passa a seguir agora para não perder nenhum episódio do nosso OnDjangoCast aqui na TV Girassol, canal 20 da Zap, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Esse é o OnDjangoCast do Parlamento Africano. É aqui onde nós fizemos uma viagem ao passado para ressignificarmos o presente e juntos construirmos o futuro. Mais um tema aqui vigente, mais um assunto a ser abordado aqui, pelo Ngana Soba. O assunto de hoje, a toponímia em África. O caso específico de Angola. E o meu convidado é a pessoa certa para falar sobre este assunto. Só para vocês terem noção, ele é o primeiro estudante a defender uma monografia com este tema, toponímia, na extinta Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Ele é vice-presidente da Associação Afrocracia. Entendam? Afrocracia. Identifica-se conosco, não é? É mestrando em Direito, ele é docente universitário, autor de 5 livros. Aqui temos 3. 5 livros. Chega. Ele é muita coisa. Senhoras e senhores, estejamos preparados para recebermos aqui em casa esta figura que vai levar-nos a uma odisseia ancestral. Com vocês no OnDjangoCast, Abel Paulo Gamba. Saudações ancestrais. Fábio, é um prazer para mim, prazer enorme estar aqui na vossa televisão e há algum tempo que já não ouvia, né? E saudações a si, saudações aos nossos telespectadores, né? E vamos ter uma conversa descontraída em torno deste tema que é bastante importante, porém pouco comentado, né? Com certeza, Paulo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gostou da nossa casa? Sim, uma decoração típica nossa. Não é? Né? Lógico, vindo de si não é surpresa, já nos conhecemos ao nível das nossas associações panafricanistas, né? E eu fico feliz que tenhas abraçado um projeto de género e que tenha estado a atingir uma dimensão que não se via na nossa televisão, né? E eu parabenizo a si, a sua equipa, aos seus responsáveis que também abraçaram esse projeto. E eu acho que se cada um colocar um tijolo, né, neste enorme edifício que se chama Angola, poderemos sim chegar lá, cada um fazendo a sua parte. E tu estás a fazer a sua, né? Com certeza, Paulo. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. E lá em casa alguns já estão assim curiosos. Vamos, porque eu anunciei, o Paulo Gamba vai estar aqui. Olha, as pessoas ficaram já, ei pá, vamos. E olha, produção, as canetas estão preparadas. A aula vai começar. Alexandre vai escrever um livro, né? Vamos a isso. Paulo, nós começamos aqui em casa sempre com uma pergunta que denominamos pergunta-chave. Não pode faltar. Todo convidado responde a essa pergunta. Paulo Gamba, na sua opinião, o que todo africano deveria saber? Bem, eu acho que todo africano deveria saber a sua cultura, a sua essência, né? Todo africano devia saber a sua língua. Todo africano devia, na perspectiva de Mafa, né? Vamos aqui buscar a perspectiva de Marimbani, saber a sua antologia, né? Conforme o Beng fala muito sobre isso, né? A necessidade de nós buscarmos aquilo que é a nossa essência, né? Eu acho que isso é fundamental, que os africanos devam necessariamente saber. Fazermos um sankofa, né? Aquilo que Exatamente. E buscar sempre aquilo que é o passado para podermos nos alocar e direcionar-nos para o caminho correto. Exatamente. Pois é. Paulo Gamba, o nosso público é maioritariamente jovem. E o OnDjango serve como uma escola para assuntos que muitos deles não encontram em outros locais. Assim, para poder já enquadrar as pessoas, porque muitos não percebem da questão do tema,
O que é isso de toponímia? Hoje já vai se ouvindo aqui, ali, mas o que é toponímia? Quando nós falamos de toponímia, o que é que nós estamos a dizer propriamente? Bem, primeiro, para compreendermos o que é a toponímia, pronto, eu não sei se me permites, eu queria fazer primeiro uma breve introdução, Fica à porque vontade. Fica à vontade. penso que muitas pessoas poderão eventualmente ver-me pela primeira vez a falar deste tema e compreender onde é que surge o meu interesse pelo tema, né? Portanto, eu antes de me formar em Direito, formei-me em Língua e Literatura Portuguesa, na especialidade de Linguística, e a minha área de especialização, a minha monografia foi exatamente sobre toponímia, né? Onomástica das localidades em Angola e toponímia dos seus municípios. Portanto, foi um trabalho em que eu tive que andar pelos bairros, fazer entrevistas às pessoas, conhecer a origem dos nomes destes bairros, a ligação que estes nomes tinham, né, com as pessoas que lá viviam e como estes nomes eram identificados, né, ou seja, tinham alguma influência na vida social das pessoas, né? Então, dito de outro modo, quando nós falamos de toponímia, nós primeiro precisamos ir à ciência, né? Que é a linguística. Exatamente. Portanto, na linguística, a linguística ela surge como ciência ao contrário da gramática, porque a linguística ela é dinâmica, né? A gramática não. Enquanto a gramática continua como uma disciplina, a linguística evoluiu para uma ciência, né? Porque na linguística não existem erros, né? Porque a linguística procura entender os vários fenômenos linguísticos. Se eu estiver a falar com o Fábio e me expressar de uma forma que foge o padrão, o português padrão, ao invés do Fábio identificar a minha fala como um erro, o Fábio vai procurar entender quais são as razões que me levaram a falar daquela forma. E as razões podem ser culturais, geográficas, históricas, antropológicas. Por isso é que essas disciplinas são chamadas disciplinas, ciências auxiliares da linguística, né? E na linguística vamos encontrar um ramo que se chama onomástica, né? A onomástica é um ramo da linguística que se ocupa no estudo dos nomes de todos os gêneros, né? Seja de local, de pessoas, de espaços, enfim, né? De todos os gêneros. E ela é enquadrada no âmbito geral para determinar exatamente como este nome pode ser classificado. E dentro da onomástica nós vamos encontrar duas subdivisões, né? Vamos encontrar a toponímia, né? que é um ramo da onomástica que estuda os nomes de localidades. E vamos encontrar a antroponímia, né? Que é o outro ramo da onomástica que estuda o nome de pessoas, né? E é exatamente aqui onde nós vamos nos cingir. Por quê? Porque existem antropônimos que se tornam topônimos, né? Ou seja, se por um lado a toponímia é o ramo da onomástica que estuda o nome de localidades, né? Ou de espaços de uma maneira genérica, por outro lado, a antroponímia vai ser a parte da onomástica que estuda o nome de pessoas, né? Mas, no fundo, a base é a antroponímia, porque existem antropônimos que se tornam topônimos, né? Tipo, o Fábio, o teu nome é um antropônimo, né? Mas se alguém entender, colocar o seu nome, né, homenageá-lo, colocar o seu nome, denominação de uma rua, de um espaço qualquer, é um antropônimo que se tornará um topônimo, né? Não sei se fez perceber. Sim. Portanto, a base vai ser exatamente essa, porque a antroponímia vai estudar os nomes próprios de pessoas, e esses nomes podem ser prenomes, podem ser nome próprio, podem ser apelidos, né? O nome de família, né? Isso varia muito. No Brasil, por exemplo, chama-se apelido, né? Em Portugal chama-se
sobrenome. Então, todos esses elementos são estudados pela antroponímia, né? E quando nós falamos de uma realidade como a nossa, nós vamos encontrar localidades, né? Vamos encontrar ruas, casas, e para todos os elementos existentes, existem uma classificação. Por exemplo, nos topônimos, nós vamos encontrar 2 grupos principais, né? Que são os geônimos, que vai ser o nome próprio de todas as características geográficas do planeta Terra. Vamos encontrar os cosmonôminos, né? Cosmonômicos. Exatamente. Essa é nova, não Sim. sabia dessa. Os cosmônimos são nomes próprios de características cosmográficas, né? E ao nível do cosmo, né? Da Terra em si. E depois, dentro dessa divisão, nós vamos encontrar os chamados genônimos, são chamados, na verdade, topônimos geográficos, né? Assim, na generalidade. Podemos encontrar agrônimos, que vão ser os nomes próprios de campos ou planícies. Vamos encontrar os corônimos, que vão ser os nomes próprios de regiões ou países. Vamos encontrar orônimos, né? Que são nomes próprios de características de relevos, montanhas, vales, colinas, enfim, um conjunto de classificações. Temos os drimônimos também, que são nomes próprios de bosques, de florestas, né? Matas densas. Temos os ecônimos, né? Que são as aldeias, vilas e cidades, assim, espaços fechados. Na verdade... O Dom Bifacoli dizia que tudo que existe tem nome, né? Tudo que existe tem nome, né? Nós temos os hidrônimos, por exemplo, né? Que são os nomes próprios de corpos d'água, né? Que vão incluir pântanos. Sim, temos os limônimos, né? Limônimos. Limônimos. Sim, são nomes próprios de lagos e lagoas. Temos Limônimos. Oceanônimos, né? Tem a ver com o nome dos oceanos. Ou seja, a onomástica tem essa abrangência em todos, inclusive ele tem até uma classificação dos topônimos como os gráficos, né? Vamos encontrar os asterônimos, etrinônimos, meteorônimos, planetônimos, ou seja, há um conjunto de elementos dentro da toponímia que dão nomes a todos esses objetos que existem, ou seja, tudo no mundo tem nome, né? Pois. Então é a toponímia exatamente que estuda esses elementos. No nosso caso da Angola, nós temos um processo que precisa ser descontinuado, né? Porque quer a nível dos hidrônimos, os topônimos, mesmo até antropônimos, há uma que eu digo aqui, uma espécie de luta cultural, né? Um choque cultural, né? Tendo em conta aquilo que é a nossa realidade, que é inversamente proporcional à nossa história, né? Ou seja, vamos encontrar aqui elementos que a nós nos soam a uma ofensa, né? Por exemplo, tu teres em plena cidade do Bié, em plena província do Bié, na cidade do Cuito, tu teres, por exemplo, o nome da rua Salazar, né? Mas alguns, eu já vi que alguns defendem que é através dessa presença colonial e tal, e que deve-se preservar isso, faz parte da história. Há um erro nisso? Claro que há. Fábio, tu te imagina... Já vais entrar aí. O Paulo Gamba estava a entrar aqui numa parte que tem a ver propriamente com os nomes de alguns portugueses, não é? Colonialistas portugueses que cá viveram por muito tempo, colonizaram essa terra, e nós temos ruas que homenageiam estas pessoas. Mas para você saber disso, não saia daí. Nós voltamos já já.
Seja bem-vindo. Esse é o Django Cast. Para quem só está a ligar agora o televisor, saiba que o nosso convidado é o Paulo Gamba. Nós estamos a falar sobre a toponímia em África, o caso específico de Angola. E eu conversava aqui com o Paulo antes de irmos ao intervalo. E o Paulo estava entrando aqui numa parte que acho que lá em casa já começou a criar furor. Nós temos algumas ruas que de certa forma homenageiam alguns colonialistas, alguns escravocratas, aqui, particularmente em Angola. E o Paulo tem um parecer quanto a isso. Sim, um parecer negativo, claramente, né? Repara, nós precisamos compreender. O conceito de toponímia diz que, pronto, é o estudo dos nomes próprios, né? Ou seja, antroponímia, estudo de nomes próprios, cuja sua atribuição se reflete para pessoas que tenham tido contributos relevantes para esta sociedade. Tinham que ter contributos relevantes. Esse é o elemento que tem... Aliás, o conceito até nem fala relevante, fala de grande relevância, né? É exatamente para distinguir um topônimo comum de um topônimo propriamente dito, né? Se tu olhares, por exemplo, para a história da Angola, Oliveira Salazar, né? Ele é fascista, né? Ou seja, se olhar, por exemplo, para Portugal hoje, né? Um Estado democrático de direito, lutou exatamente para combater o fascismo. O 25 de abril foi uma manifestação dos portugueses para o fim do fascismo, né? Então, na cidade de Cuito, no centro de Angola, ter uma rua de nome Oliveira Salazar e Marcelo Caetano, que são os dois últimos carrascos, né, da Angola. E o que me deixa preocupado é que os responsáveis pela organização toponímica da Angola são pessoas que viveram os horrores de Salazar. Viveram os horrores de Marcelo Caetano, né? Entretanto, não tem... Olha, por exemplo, imagina hipoteticamente, Fábio, tu, na Alemanha, encontrar um nome de uma rua chamada Adolf Hitler. Ou vais para Israel, né? Lá as vítimas do Holocausto Judeu, encontrar, por exemplo, uma rua Hermann Göring. Ou rua Joseph Goebbels, em Jerusalém, né? É exatamente o que nós estamos a fazer aqui. Ou algum país... É exatamente isto, né? Porque se olhar, por exemplo, o Salazar, na sua mesa de trabalho, ele tinha uma foto do Duce, né? O Duce era o Benito Mussolini, né? O Benito Mussolini é o indivíduo que introduziu... Era a fonte de inspiração de Adolf Hitler. É o indivíduo que introduziu o fascismo como um sistema político na Itália. Ele tinha lá a foto dele na secretaria dele, na secretária dele, era a pessoa que ele mais admirava, né? Foi o Salazar que, em 1973, criou a PVD, né? Que é a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, que depois evoluiu para a PIDE. E essa polícia era exatamente a mesma polícia que se encarregava de matar os negros nas colônias, desterrarem em campos de concentração, como São Nicolau, ou as ilhas de Cabo Verde, né? Os métodos de tortura eram extraordinários. Como é que se homenageia? Como é que se tem um nome de uma pessoa que até os movimentos de libertação nacional lutaram para combatê-lo, né? Combater o seu regime? Se é tão normal que ele tenha um nome, né, homenageado, também seria tão normal não combater para a independência, né? Aqui é uma contradição. Uhum. E depois, se você for aqui aos coqueiros, aí o largo... Ali onde está o estádio? Sim. Aquele largo chama-se Luís, Capitão Luís de Sequeira. Sabe quem foi Capitão Luís de Sequeira? Quem foi? Capitão Luís de Sequeira foi o capitão que liderou as tropas portuguesas na Batalha do Ambuila.
E todos nós sabemos o que aconteceu na Batalha de Ambuila, né? A Batalha de Ambuila culminou com a decapitação do rei do Congo, né? Onde o cetro foi mandado para Lisboa como um prêmio e a cabeça enterrado aí na igreja da Nazaré, que está aí na Marginal. Então como é que nós vamos homenagear uma pessoa? Né? Mas já não há, Paulo, já não há alguma coisa a ser feita para essa mudança nos tempos atuais? E nós temos instrumentos legais que permitem isso. É a lei da toponímia. Sim, eu tive acesso à lei da toponímia, é a lei de base, esqueci-me. Lei de base da toponímia. E depois tem a lei de regulamentação da lei da toponímia, né? Então, há a lei, depois já o regulamento da lei. E aquela lei é clara. É clara. Vou lhe dar um outro exemplo. Há uma rua ali, quem sai da Cabral Moncada, que se chama Rua Pedro Massano Amorim. Pedro Massano Amorim, para além de ter sido governador-geral de Angola, né, enquanto colônia, e de Moçambique, foi o militar que na Guerra Luso-Ovimbundo decapitou a cabeça do rei Mutuiaque Vela. Então como é que a gente vai passar a homenagear assim, tipo... Isso é um absurdo, isso não faz sentido. Não há nenhum resistente da ocupação colonial em Angola que tenha um topônimo em Portugal ou qualquer país que apoiava o colonialismo. Não existe. Até em Angola eles são escassos, não é? Sim, não. Em Angola o que acontece? Nós herdamos um conjunto de topônimos e nós temos dificuldades em... Deixa-me só dar-te aqui uma cheia em relação à norma. Por exemplo, o regulamento da lei da toponímia, ele traz os objetivos da toponímia, né? O número 2, aqui já estamos a entrar no ramo jurídico, né? Na minha outra ocupação. Lembrando que o Paulo também tem essa veia, né? O número 2, a linha E do número 2, quando fala de objetivos da toponímia, ele diz: manter vivo e perpetuar feitos relevantes de relevância histórica e cultural. A linha F diz: perpetuar nacionais e estrangeiros com feitos relevantes. Está vendo? A linha G diz: preservar e valorizar a cultura nacional. Se tu fores para as competências para atribuição, nós temos 3 níveis de competência de atribuição, né? Temos topônimos que são do nível de atribuição do Presidente da República, temos topônimos que são do nível de atribuição do governador da província e temos topônimos que são de atribuição do administrador. Seja como for, esta hierarquia na atribuição de topônimos fazem com que nós deixemos de fora pessoas que contribuíram e que têm história relevante para o país. Vou dar-te um exemplo, ou uma pergunta sem querer ser o entrevistador. Qual é o nome da rua aqui à frente da vossa estação televisiva? O nome dessa Você conhece? Conhece o nome dessa rua? Não existe. Eu não conheço. Eu sei que a Girassol está no distrito urbano do Camama. Sim, aqui é Camama. Que pertence ao município de Talatona, mas não tem rua. A rua não tem nome. Acha que não tem ninguém para ser homenageado aqui ao nível do... Alguém ou algum momento relevante, histórico, tal como diz a própria lei? Você se for aqui aos novos espaços, né? Novos espaços urbanos. O Sequel, por exemplo. Quilamba tem algumas ruas, tem algumas, mas não são só aquelas, né? Você se for ao Talatona, que é um município, ou seja, um centro urbano recente, não tem nomes. As ruas não têm nomes. Tem identificação alfanumérica, via AL, via MA, via... Entendes? Mas aí o Paulo acabou de dizer que os administradores têm um papel para também poderem classificar a questão dos topónimos nessas regiões. Então, se estes bairros, alguns que cita, estão dentro de algum município, não há esse trabalho a ser feito. Não, o que é que se passa? Existem os chamados procedimentos para atribuição toponímica, né? Ao nível dos municípios, podem-se criar associações que vão municiar
o poder local a atribuir um determinado nome, né? Por exemplo, o procedimento começa com a abertura de um processo de recolha de propostas, né? E depois, esse processo de recolha de proposta é antecedido de uma apreciação prévia, né, dos nomes. Depois, há a emissão de um parecer do Conselho Municipal de Escutação e Coordenação, a escutação da comunidade, peço desculpas. E depois é aprovado pelo administrador municipal e remetido ao governador da província, né? Por exemplo, um indivíduo que mora num bairro que tenha feitos relevantes, seja na música, na dança, em qualquer setor, esta pessoa pode ser homenageada a partir de uma iniciativa do administrador daquele bairro, né? Assim, no Sambila, a Rua do Bangão, pode ser a rua... Mas até isso já acontece, né? Mas ainda sem estar aí legal, só que ela não está catalogada. Tá, por exemplo, ao nível do Sambila, nós conhecemos muitas ruas que têm nomes, né? O Baião. Né? A Rua do Bangão. Mesmo a Frescura hoje é mais conhecido como Rua do Nagrelha. Né? Nós, né? Quem é de Sambizanga sabe onde é que fica a Frescura. Aliás, tu conheces muito bem. Entretanto, se houver interesse, porque aqui é uma questão de interesse, das estruturas locais, podem, por via desse procedimento, catalogar a rua e a atribuição do nome. Isto, até entendamos que haja algum sentido não fazer em função também das outras atribuições. Agora, o que não faz sentido é manter nomes de pessoas que não têm relevância histórica para nós. Hoje em dia, você se for a qualquer universidade alemã, você vai ouvir a história do Terceiro Reich. Vai ouvir que antes da Segunda Guerra Mundial, a economia como é que funciona na Europa é alemã. Vai ouvir que Hitler implementou medidas que beneficiaram, né, os cidadãos alemães antes da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. A memória está aí, histórica, fica no museu, né, para que as futuras gerações não cometam o mesmo erro que se cometeu. Mas não é homenagear, não é engrandecer. Tu, quando dás o nome de alguém, quando atribuis um antropônimo a um hospital, a uma rua, a um espaço, a alguém, você está a eternizar essa pessoa. Né? E então é isso que nós precisamos pensar e avaliar. Né? Se o processo, ao contrário do que se diz, a luta para a ocupação colonial não começou nos anos 60. Começou nos anos 1400. Né? Eu costumo sempre dizer que quando os portugueses chegaram à foz do rio Zaire, apesar daqueles barcos, aquelas caravelas serem movidos a vento, aquilo não foi obra do acaso. Foi tudo planeado. O barco não foi soprado até a foz do rio Zaire. Como é contado, não? Não. Houve todo um plano à volta disso. Porque o rio Zaire estava em que localidade? Estava na localidade onde estava o reino mais poderoso, não é, desta região na altura, que era o reino do Congo. É. Então era exatamente ali, daquela ideia do corte da cabeça da serpente, né? Que culminou com o batismo do rei Zingankuvo e depois cristianizou o reino e ali começou, né? Então isso não é obra do acaso. Há muita gente que morreu para defender esse país, este continente, estas terras. E essas pessoas são esquecidas. Ninguém os quer recordar. Nós vamos tocar já nisso, Paulo. Eu quero lhe convidar aqui a provar aqui alguma bebida nossa, por favor. Você não pode dar isso de borla assim, Paulo. Tem que beber alguma coisa. e nos é muito contada essa história de que, epá, a caminho da Índia, lá os portugueses iam a caminho da Índia, à procura de ouro e muito mais. Vocês são muito tamarindo? É tamarino, não é? Está a caprichar, está com tudo. Quem subiu no embondeiro?
Então, Paulo, aqui tem também alguma coisa. Essa produção está com tudo. Sim, tô. Provar aqui alguma coisa, fica à Sim, vontade. Uhum. Que assim. Ai, estão com tudo, ó. E aí, não sei contar dessa história. Uhum. Mas, afinal de contas, então, como se diz, queres destruir um reino, uma comunidade, começa pelo líder, né? Então, querias propriamente colonizar um certo território, tinhas que começar por destruir o império ou o reino mais poderoso naquela altura. Exato. Paulo Gamba, eu percebo que nessa questão da toponímia, nós vivemos praticamente 3 fases. Temos a fase pré-colonial, pré-contacto com os ocidentais, no nosso caso com os portugueses, e que era vigente os nomes em homenagem às nossas figuras, os nossos feitos e outras coisas mais. E não tinha como ser diferente, não é? Só era nós entre nós. Uhum. Depois, contacto com os portugueses, passamos a ter uma toponímia que valorizasse mais os, nas aspas, novos donos, porque aí já éramos província ultramarina. Fomos formatados a ser uma província ultramarina. E no processo independência, depois da independência, vivemos uma terceira fase, que assim eu percebo, que é a fase em que a toponímia passa a classificar aqueles ou aquelas figuras que lutaram para a independência de Angola. Também, né? Também. Passa a classificar também. Também. Paulo Gamba, falávamos aqui das 3 fases que a toponímia no nosso contexto aqui angolano viveu. Falamos da primeira que antecede o contacto com os portugueses, em que os nossos nomes eram valorizados e eternizados, porque é isso que a toponímia faz. Depois passamos por um processo de contacto com os portugueses, em que o nome dos portugueses passaram a ser os valorizados e eternizados, não que deixaram de ser hoje, mas aquele foi o começo. E no processo, depois da independência, passamos a valorizar os nomes e feitos dos nacionalistas. E o Paulo travou-me. Alguns. Como assim, Paulo Gamba? Sim, antes de responder a sua questão, duas notas. A primeira, a ideia do ultramarinismo foi exatamente foi a ideia do império, né, colonial português, quando começou a receber críticas sobre a necessidade da abolição. O tráfico já tinha sido abolido, né? Mas havia a necessidade de... Havia ainda aquela resistência por parte de Portugal. Sim, a colonização. Então Portugal cria o Estatuto do Ultramar, ou seja, inclui as colônias como territórios ultramarinos, deixavam de ser colônias e passavam a ser territórios portugueses, é como uma extensão do território de Portugal. Então não se tratava necessariamente de colônias de iures, né? Mas de facto eram colônias, né? Por um lado. Por outro lado, a outra nota era o número 2 do artigo 5º, né, da Lei de Regulamentação da Toponímia, diz que as ruas que não tiverem nomes, eles podem ser atribuídos denominação numérica ou alfanumérica, enquanto aguardam a atribuição de topônimos, né? Se olhares, por exemplo, para bairros como Benfica, né? Tem uma tia, a mãe da tua colega, né? Que ela foi para o Benfica, morar para o Benfica em 2000. 2000. 24 anos passados, a rua dela até hoje é a rua 17. Ou seja, a lei denomina isso o elemento transitório. Mas há um tempo específico de espera? Sim, não, os elementos transitórios, elas não precisam levar muito tempo, tendo em conta a não complexidade. Não é complexo dar um nome numa rua, não é. A lei está aí, aplica-se a norma e atribui-se o nome. Escolhe-se qual é a pessoa homenageada. Aliás, às vezes até, nós não precisamos, as administrações podem até contar com o concurso das comissões de moradores. Alguém relevante no bairro. Podem dar o nome. Né? Havia um cidadão congolês que dava muitos empregos, era muito rico na zona da Mabora, chamava-se Machuda. E deram uma rua também o nome dele.
ele é um cidadão estrangeiro com feitos relevantes para aquela comunidade. Exato. Isso é normal, né? Agora, respondendo à sua pergunta das fases, né? Pronto, a primeira fase, provavelmente nós tenhamos alguma dificuldade em classificar porque a onomástica, ou seja, a linguística enquanto ciência, né? Que é onde vamos encontrar a onomástica como um dos elementos da linguística, ela é uma ciência nova, né? É do século XIX. Então, qualificar as ruas ou os locais em África, tendo como fundamento a linguística, nós estaríamos a reducionar, né? Estaríamos a falar da história da África num contexto temporal muito curto, né? Mas a verdade também é que a forma de organização das sociedades modernas, refiro-me aqui à urbanização, ela é muito diferente daquilo que era a estrutura das sociedades africanas na altura, né? Mas havendo essa, que estou a pegar já um aspecto hipotético, havendo essa possibilidade, obviamente que os nomes eram locais, né? Isso sem dúvida. Agora, quando eu digo foram introduzidos, pós-independência, foram introduzidos também alguns nacionalistas, é porque a estrutura toponímica colonial permaneceu na sua quase totalidade, né? Porque se nós olharmos para as capitais, as ruas, né, nos centros urbanos, Angola na altura era uma província, ultramar, as províncias, atuais províncias eram os distritos. Se olharmos para o centro desses distritos, nós veremos que muitos nomes de figuras relevantes para a história portuguesa, né? Para a história portuguesa, é melhor, o que nós precisamos compreender aqui é que para aqueles que a história angolana identifica como pilhadores, né? Elementos que faz piratas, né? Que eles vinham de barco e saqueavam, né? E matavam os africanos que encontraram aqui, né? Para nós são assassinos que fazem parte do lixo da nossa história. Eles aconteceram sim, né? E aquilo que o Beng fala muito, né? É a perspectiva de como nós devemos olhar para a colonização, né? A colonização, ou seja, a escravatura, não é propriamente uma história africana, né? A escravatura é uma história europeia onde os africanos foram vítimas, né? Porque os protagonistas não foram os escravos. Foram os traficantes, foram os senhores, foram os escravocratas. Estes foram os protagonistas. Então a história não é nossa, né? Nós participamos dessa história sim, mas como vítimas, não como protagonistas, né? Então, olhando para essas pessoas, enquanto nós os ouvimos como piratas, né? Como indivíduos saqueadores, em Portugal eles são chamados de conquistadores, os heróis dos mares. Olha, isso tem inclusive uma relevância na história portuguesa. Por isso mesmo é que do ponto de vista militar, o ramo das Forças Armadas portuguesas com mais expressão é exatamente a Marinha. Por quê? Porque a história da navegação, das conquistas, está ligada à Marinha de Guerra, né? Então, se eles são vistos dessa forma lá em Portugal, por que é que nós temos que vê-los da mesma forma? Nós mantemos, sim, e respeitamos a história, respeitamos a memória dele, mas nós não precisamos homenageá-los, porque eles fizeram muito mal a essa gente. Mas depois da independência, nós perpetuamos os nomes destes colonizadores. Foi esquecida a toponímia ou foi ignorada? Foi ignorada, não foi esquecida. Foi ignorada. Porque se tu olhares, por exemplo, para a lei da regulação da lei da toponímia, é de 2019. O regulamento é de 2019. A lei é de 2016. Está vendo? E se o fundamento para a não atribuição é o facto da norma ser recente, como é que se justifica
mudar, por exemplo, o Largo do Ambo, né? O Largo do Ambo, que está na frente do governo da província, chama-se Largo Agostinho Neto, né? Ou 1º de Maio, alguma coisa assim. Por que se mudou? Sob que fundamento? Se a norma é recente. Então é uma questão de vontade, não é uma questão de norma. A rua ali onde tu moravas, que sai da brigada, aquela rua chamava-se Avenida Brasil. Hoje é a Avenida Hoje ainda. Mudou-se antes da norma. Então é uma questão de vontade. Alguns entendem que esse é um problema periférico. Não, isso não nos afeta, está aí a levantar feridas, estás a tratar, né? Você vai para os países que até 1990 faziam parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Lituânia, a Polônia. Vá lá num desses países e procura saber qual desses países tem o nome de Lenin, ou Stalin, ou mesmo Putin, ou qualquer cidadão russo de relevância. Nenhum. Paulo, se assim algum jovem tiver a olhar e ter aquela perspectiva, mas estamos a nos importar com coisas desnecessárias, nome de rua, nome não tem tanta relevância, mas de que forma o nome de uma rua vai ajudar-nos na questão identitária, vai ajudar-nos, de certa forma, o que se fala muito, a resgatar os nossos valores culturais? Tudo, tem tudo a ver. Vou lhe dar um exemplo. 2006, eu estive em Hannover, na Alemanha. Angola apurou-se ao Mundial. O prefeito de Hannover alterou a toponímia de Hannover. Indicaram uma rua que se chamou Luís de Oliveira Gonçalves, em homenagem ao único treinador negro no Mundial, que era treinador da Angola. Foi homenageado lá? Sim, na Alemanha. Quer dizer, é que nós achamos as coisas impossíveis aqui. O que nós podemos fazer é impossível. Isso é interessante. Mas lá... E o Mendonça aqui não tem nome, né? Não, quem eu conheço? Epa, Mendonça é o único que nos levou mesmo no Mundial. A nossa geração é que conhece Oliveira Gonçalves. Essa geração de 2000, que tem agora 24 anos, não viu Oliveira Gonçalves passar na rua, ninguém o conhece. Então, está vendo a importância da toponímia? O indivíduo que vai estudar por que essa rua se chama Oliveira Gonçalves. Por isso é que, no princípio, dissemos que a toponímia tem ligação com a história, são chamadas ciências auxiliares da linguística. História, antropologia, filosofia, sociologia. Vai saber, mas essa rua Oliveira Gonçalves, quem foi Oliveira Gonçalves? É alguém assim, mas por quê? Fez isso. Mas então, você vai buscar a história dessa pessoa, os feitos dessa pessoa. E essa pessoa pode ser uma fonte de inspiração para aquele jovem, aquela criança, galgar os passos no sentido de contribuir de forma relevante tal como ela. Está vendo a importância da toponímia? Pois é. Isso não é algo assim de forma leviana que a gente olha e depois diz, não é isso. Então, o nosso problema é muito mais grave do que aquilo que nós achamos, porque isso é cultura de complexo. É? Cultura de complexo. Eu até hoje conheço pessoas que dizem que quando estão a fazer referência à Avenida Hoje ainda, dizem assim, olha, eu vivo na ex-Avenida Brasil. Ele prefere dizer isso. Sim, mas a atual Hoje ainda, mas ex-Avenida Brasil. Entende? Ele vai buscar sempre o nome colonial para poder dar essa... Vou lhe dar outra referência. Em 1975, depois da independência da Angola, os portugueses que estavam a controlar a Petrangol, né, que é a atual refinaria, estavam a ir-se embora. Né? E precisava-se continuar com a indústria do petróleo em Angola. Uma das pessoas, além da Argélia, que mandou os seus engenheiros, mas que exigiu que os norte-americanos regressassem para Angola para dar continuidade à exploração do petróleo, que se eles não fizessem isso, iam expulsar do país, foi exatamente Murtala Mohamed, presidente da Nigéria. Que é o indivíduo que tem o nome da Ilha de Luanda. Tem avenida, sim. Ilha de Luanda, vindo da Murtala Mohamed. Ou seja, quando nós falamos de figuras
estrangeiras ou nacionais, com feitos relevantes para o país. Você vai à busca da figura, estuda a figura e vê até que ponto é que essa figura pode ser uma inspiração para si. Pois é. É isso a importância da toponímia. Agora, quando eu vou para o Ambo, e vejo junto ao Hotel Messa, Rua Norton de Matos, eu vou à busca. Quem foi Norton de Matos? Foi um escravocrata. Olha, há uma coisa muito engraçada aqui. É um dos símbolos da justiça angolana, né? Tribunal Dona Ana Joaquina. Quem foi Dona Ana Joaquina? Dona Ana Joaquina foi a maior traficante de escravos do século XIX. Século XVII, XVIII, por aí. Mas isso aqui, a questão da Dona Ana Joaquina, Paulo, na sua opinião... A pergunta é... Vai falar. A pergunta é... O fim último do direito é a justiça. Ok? Os piores horrores, os maiores crimes que se cometeram nesse mundo foi o tráfico de escravo. Não há crime que supere isso. Como é que uma casa, cujo símbolo é justiça, vai dar o nome a alguém que nunca foi justa? Isso parece simples, né? É uma coisa normal e até bonito. Era algo legal na época dela, mas não legítimo, não é? Era legal, sim, mas não era correto. Pois. Porque a legalidade decorre da lei. Aliás, o tráfico, na verdade, nunca foi legal. Por isso é que se falava de tráfico de escravos. Aliás, a abolição dos anos 1800 foi do tráfico de escravo, não da escravatura propriamente dita, né? Se nós olharmos para a legalidade é o que está na lei, né? Em 1948, quando Daniel Francis Molan chegou à presidência, ou seja, ganhou como primeiro-ministro na África do Sul e institucionalizou o apartheid com um projeto de Estado, ele aprovou leis de segregação, proibiam casamento interracial, era legal. Lei que autorizava um bantustão, o negro não podia morar no centro urbano, era legal. Lei do espaço, o negro não podia entrar para a cidade sem ter um passe assinado, era legal. Parece que essas leis todas foram vigentes em quase todos os países, né? Aqui também vemos algo parecido. Sim, não, isso... Há um discurso do Peter Botha, o ex-presidente sul-africano, de 1988, onde ele dizia assim, nós não somos hipócritas. Ele fazia referência a países que, no fundo, tinham um apartheid, só que não se identificavam. Repara, o contexto do apartheid, né? Aliás, se tu olhares aqui, por exemplo, para um Coto Ciso, né? Que é o braço armado do ANC, ele surge num contexto do massacre de Sharpeville, né? Porque até 1961 os protestos eram pacíficos. Depois de 1961, quando a polícia sul-africana mata aquelas crianças, aliás, o 16 de junho, o Dia da Criança Africana, é em homenagem ao massacre de Sharpeville. Certo. Quando Oliver Tambo, Nelson Mandela e Walter Sisulu entendem criar um Coto Ciso como braço militar, olha, agora é dente por dente, olho por olho. Ele é criado num contexto em que o mundo livre entendeu o apartheid como normal. Para a Inglaterra, era normal o apartheid. Para a França, era normal. Para Portugal, era normal. Não te lembras-te que aí nos anos 90, quando Cavaco Silva era primeiro-ministro português, ele votou contra a libertação de Nelson Mandela, porque acharam terrorista. Era normal. Então, nós olhamos para isso, tem sim um peso histórico, mas nós precisamos refletir. Como é que nós precisamos ser autônomos, né? Fazer as nossas coisas, contar as nossas histórias, escrever as nossas verdades. Entendemos? Sempre basear-nos no etnocentrismo. Quer dizer, quem vem de fora escreve para nós. Quem está lá fora nomeia para nós. E nós tem maior aceitação. Batemos palma, né? É muito bonito ser chamado Fábio. É feio ser chamado Chilingutila, né? Entendes? Entendo. Mas isso é psicológico. Essa psicologia decorre conforme aconteceu
no Reino do Congo, nos anos 1400. Aconteceu nos anos 70, na África do Sul. Quando Steve Biko lança o movimento da consciência negra, onde dizia assim, o negro olhava para o branco no contexto do apartheid e dizia assim, eu sou lindo, meu cabelo é bonito, minha pele é fantástica. Ele tinha que morrer e foi morto. Simples. Black is beautiful. Exatamente. É com esta que nós vamos dar por encerrada essa conversa agradável com... aqui nesta produção. Olha esta aqui. Esta aqui, tá bom. É com esta que nós vamos dar por aí o encerramento aqui. Infelizmente, esta conversa super agradável. É sempre tão bom conversar com Paulo Gamba. Falamos hoje sobre a toponímia. E aí em casa pesquisem mais sobre este assunto. É de extrema importância. E a quem de direito vamos refletir todos por uma Angola e uma África melhor, trazendo sempre a cultura como a nossa bússola. Paulo Gamba, aqui já temos 3 livros seus. Isso. Bósnia, Kosovo, Ruanda, o Conselho de Segurança das Nações Unidas nos 3 conflitos. Eu gosto muito desse livro. Tem 12 anos. 12 anos. Eu gosto muito desse livro. Regime Jurídico da Proteção Social no Ministério do Interior. E o último, este é o mais recente, não é? Paulo Gamba aborda também sobre o machismo como meio de opressão de direitos fundamentais. Paulo Gamba é linguista, é jurista, é escritor. Paulo Gamba é docente. Paulo Gamba é um pesquisador das culturas africanas, vice-presidente da Associação Afrocultura. Paulo Gamba, só me resta dizer, Ndapandula, Ngassa Kidila, Asante, todo obrigado do mundo pela sua presença. Essa casa é sua, o Ndjango é a nossa casa. Obrigado. E obrigado por partilhar conosco todo o seu conhecimento. Estamos juntos, pá. Um grande abraço. Viva. Eu é que agradeço. Yeah. E aí em casa, não esqueçam de seguir o portal giranoticias.com e também lembrar que estamos na TV Girassol, canal 20 da ZAP, 54 da TV Cabo e 508 da DSTV. Esse é o Django Cast, aqui onde mora a ancestralidade africana. Creio em ti de norte a sul, creio na gente de mãos dadas, creio em vós, todos filhos da terra, creio que agora é de vez.